Beleza? Lendo a palavra bíblica, 1 Coríntios, veremos o capítulo 11. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco o restante desse dia vindouro, com tudo neles há. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Bem, temos no capítulo 11, efetivamente, 34 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos? Ei, nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. 34º e último versículo do capítulo 11 de 1 Coríntios nos diz: Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pois bem, por meio desses 34 versículos, nos fala o capítulo 11 de 1 Coríntios, em ato contínuo do capítulo anterior, os limites da liberdade cristã, do versículo 1, nos fala do véu e seu uso na igreja de Corinto, do versículo 2 até o 16, nos fala da instrução quanto à celebração da ceia do Senhor, do versículo 17 até efetivamente o 34. É interessante a gente observar o véu, o seu uso na igreja de Corinto. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos as entreguei. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido?
e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se ninguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Devemos o tempo todo estar atentos para evitar as divisões. Aquilo que divide evita ajuntar, e o que divide fica com menos. Já aquele que compartilha, efetivamente, amplia o que sabe, porque o ato de compartilhar faz com que com ele também seja compartilhado. O compartilhar aumenta para os dois, para aquele que cede e para o que recebe, porque é via de mão dupla. Já o que divide, se tinha dois e divide, passa a ter um só, e aquele que recebeu fica com parte que o outro tinha. O que significa que não gera o ato contínuo em elo de corrente. Que Deus a todos abençoe, que desejo que estejamos atentos para evitar divisões e possamos buscar cada vez mais observar o que diz a palavra. Por exemplo, 30 nos diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Repetindo o 31º, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Temos a tendência de ver no outro aquilo que merece julgamento. Se a gente concentrar toda essa energia em nós mesmos, facilitaremos a nossa própria vida e o convívio com os outros. Porque se você sabe mais que o outro, é a oportunidade de demonstrar como fazer. Se você encontrou um defeito no outro, é uma oportunidade de mostrar a virtude que você tem nesse aspecto, na prática, demonstrando ao outro como, na prática, pode ser melhor. Se você encontra alguém agressivo, dê a ele cada vez mais mansidão, cada vez mais educação. Dê a ele a oportunidade de observar um comportamento diferente do que ele oferece. Porque até os animais têm a, entre aspas, sabedoria de quando se deparar com alguém raivoso e agressivo, fazer o que a eles cabe e é conveniente. Boa parte das vezes ele foge. O ser irracional ou ataca ou foge. E o ser racional tem a capacidade de identificar novos comportamentos e o que é melhor. Às vezes, e boa parte das vezes, como nos diz a palavra. Por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviar dele. Não é indicar qual é o caminho, é andar no caminho. Se você encontra alguém que está sendo agressivo, dê a ele mansidão, faça como Deus ofertou, como Ele nos ensinou. Dai amor e perdão. E quem sabe, inspirado por esse comportamento estranho a ele, quem agride está acostumado a encontrar agressão como resposta. Se encontrar amor e perdão, pode ser que esse comportamento chame sua atenção e ele passe a observar que coisa estranha é essa. E também fazer uso. Que Deus a todos abençoe e proteja o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas da lida do dia a dia. Você que acessar efetivamente esta palavra vindo da leitura bíblica, em lendo a palavra bíblica neste canal, compartilhando o conhecimento. Também, de um modo especial, eu peço pelas pessoas que têm o Senhor levantado como instrumento dele nas nossas vidas e pelas pessoas que nós estamos sendo feitos instrumentos na vida deles. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu desejo sucesso.